Direito e Literatura está de volta. Na conversa de hoje, estamos debatendo a obra Este é o Meu Corpo, de Filipa Mello. Recebemos no estúdio o Sami El Youndi, mestre em medicina forense, perito criminal, também médico legista, e Eliana Pritch, que é doutora em letras e professora da Unicinos e da FAPA. O Sami também está atuando nesse caso rumoroso agora como assistente, né, da exumação. Então, esse é o assunto, né, rumoroso no Brasil do corpo do ex-presidente João Goulart, né. Então, também para registrar, né, já tínhamos feito um programa anterior que é sobre o perfume, né, que também girava em torno dessa, que ele esfolava as mulheres, enfim, é um livro importante. Mas a Filipa é uma jornalista, né, e que acabou dando certo, assim, nesse sentido de escrever um livro diferente. Ela pesquisou bastante para fazer esse livro. Eu tenho os agradecimentos que ela faz dos peritos, dos legistas, das pessoas que ajudaram ela, né? E ela continua publicando contos e trabalhando com jornalismo mesmo. E talvez daí a gente possa olhar para uma outra questão, que é o quanto dessa sensibilidade feminina tem no médico legista, né? Então parece que tem uma falta de descolamento dela como narradora nesse sentido. Mas eu queria voltar ainda à questão do tema da morte como central em todo o livro, porque ele vai se multifacetando, esse tema. E tem uma pergunta que é a morte e o matar, né? E o duplo que se dá isso, né? Como é que atua esse Jacinto, que é o amante, que num rompante mata a mulher? Ou o outro, que é o legista dizendo, podia ser eu a cometer isso. Qual é o limite nesse sentido? Logo no início né, podia ter sido eu, podia ter sido qualquer um. Qual é o limite entre matar, né? Onde é que está esse limite humano, né? Ele diz bem no início, que parece ser antes de qualquer coisa, né? Essa obra, ela, do ponto de vista técnico, ela é de uma densidade assustadora. Ou seja, eu diria que tecnicamente, tanto nas descrições quanto nos comentários que o médico legista faz sobre o seu trabalho, não há nenhum reparo a fazer. Muito antes, pelo contrário, há comentários aqui que deveriam estar em alguns livros de medicina legal. Principalmente aquele relacionado à asfixia e o significado médico-legal da asfixia, até pela forma como esse tema tem sido tratado na hora de se interpretar em casos de repercussão, como foi o caso da Isabela Nardoni, que envolvia um diagnóstico prévio de asfixia. E agora tem um laudo que apareceu, E agora né? tem um laudo, exatamente, questionando uma série de conclusões e que justamente o debate está centrado nessa quase transposição mecânica que se faz entre o diagnóstico da síndrome asfíxica ou da asfixia como um achado genérico, se transpondo isso quase automaticamente para as asfixias mecânicas. E aí se acaba entrando num viés de seleção de evidência, porque se acredita piamente que a única fonte possível teria sido a asfixia mecânica. E esse foi um dos problemas, é um dos debates envolvendo esse caso especificamente. Então, a densidade técnica é muito grande. Ela se socorreu de colegas de Portugal, ela faz agradecimento a alguns colegas, entre eles o até recentemente, até 2 semanas atrás, presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal. Então, eu diria que esse aspecto é irreparável no livro. Né? E essa é uma tecnicamente muito rico. E essa é uma curiosidade para o pessoal da literatura, para mim, era querer saber esse tipo de coisa, né? Ou seja, procede isso, é assim que funciona. Então, eu sou uma leiga completa nesse sentido, né? E eu ficava muito curiosa com esse tipo de relação, de estabelecer esses limites, assim, entre um choque de realidade e a divagação e a introspecção desse personagem. Tecnicamente irreparável o livro. Ele me lembrou uma outra obra de um jornalista americano, que é o Andrew Holtz, que escreve A Medicina de House. Né? Ele tem uma obra em que ele tenta pegar vários capítulos da série de TV House e explicar os fundamentos
do raciocínio e do trabalho de investigação médico a partir desses capítulos. E ele, apesar de ser um jornalista, ele também tem uma obra tecnicamente irreparável, da qual eu me socorro mais de uma vez quando preciso, por exemplo, esclarecer algumas coisas em laudos, porque ele utiliza um vocabulário e uma forma de descrição muito mais compreensível, muito mais alcançável pelo não médico do que nós costumamos saber escrever. Então, essas pessoas com essa capacidade de transpor... E urbaniza isso é bom. É um outro modo de compreender melhor isso, né? Exatamente. E a nossa autora, ela além de tudo isso que nós estamos falando, ela tem algumas questões estéticas que a mim me interessam muito, assim, o modo quase fenomenológico, às vezes, dela escrever algo. As águas da chuva torrencialmente eram tantas que se atiravam do asfalto para o rio. Eu acho isso magnífico. As árvores de tanta chuva estavam carregadas e estavam cansadas, quase que se abaixavam, né? As árvores de tanta chuva. Essas coisas são muito, muito bonitas, né? No modo como ela escreve, né? É quase o modo descritivo da literatura. Eu gosto muito desse tipo. E ele é sempre muito antagônico, né? Ou seja, o jeito como está escrevendo sobre a morte. E tem uma passagem que eu acho que daí talvez tenha essa mesma perspectiva, que é depois do legista, antes de chegar o corpo da personagem em questão, que fez uma autópsia em alguém que morreu do coração, né? E ele vai dizer: todos nós vamos morrer de excesso ou de falta de amor. Todos nós morremos do coração, né? Em alguma medida. Exatamente. É uma das Essa é uma passagem muito interessante. Todos morremos de excesso ou de falta de amor. E, realmente, se entendermos o coração como a sede do amor, né, pelo menos simbolicamente, todos nós teríamos ali o nosso final. O sopesamento dela, do cérebro e o do coração, essa questão, é a razão versus paixão, um pouco. E aí ela singulariza, né, dizendo que no momento da morte nós estamos sós. E o que vai fazer que a morte seja outra coisa é a memória daqueles que continuam, né? Então, nós vamos nos defrontar mais cedo ou mais tarde com a morte. E é isso que o legista faz o tempo todo, né? Ele está sempre muito mais exposto a isso. E é um acontecimento único, na medida em que não se pode falar sobre isso porque nunca morreu. E se morreu, não pode falar. Exatamente. Agora, ela recorda disso. Isso. Ela me lembrou o Fédon, isso é bem heideggeriano, do Platão. Ela me lembrou um dos diálogos do Platão sobre aquele que retrata o momento da despedida de Sócrates, né? E que ele pede, e ele manda embora a sua esposa e os filhos, fica apenas com os amigos e pede que eles não chorem, que glória maior poderia ter um filósofo de conhecer o outro lado de onde ninguém jamais voltou. Né? E essa passagem me remeteu imediatamente ao Platão e a esse diálogo específico. E a noção, né, também é bem a minha leitura, né, bem heideggeriana, assim, no sentido da finitude desse acontecimento único, do ser para a morte e tal, também está muito. Não sei se ela tinha conhecimentos ou se ela leu algo sobre isso ou se as dicas que deram a ela para o desenvolvimento, já que vai falar da morte, há muitos autores que trabalharam isso, a questão existencial de como funciona, por exemplo, essa tanto do Platão quanto em Heidegger, isso aparece fortemente, né? E isso dá um toque fenomenal nos dois sentidos, fenomênico no sentido da fenomenologia, mas dá o toque no desenvolvimento da trama, quer dizer, transcende a discussão sobre um cadáver, sobre quem o matou, ou o eventual Hitchcockiamento, no sentido... sim, mas eu quero dizer que esse toque sobre o sentido da vida e o que é a morte, que dá, digamos, o ponto central no romance, que ficaria um romance
quase pobre se não tivesse isso. Exato. E a impressão que dá... A técnica mataria isso. Mataria isso. A impressão que dá é o nível de introspecção do livro, da obra, e a sensibilidade da jornalista e a forma como ela captura as diversas facetas da morte fazem pensar, eu não conheço a trajetória dela, não conheço a vida dela, mas fazem pensar que ela possa ter adquirido isso mais do que apenas se educando sobre a morte e a perda, mas talvez vivendo isso de alguma forma. Vivendo isso de alguma forma. Desconheço a biografia dela, mas há um nível de introspecção ali e uma sensibilidade para as facetas da morte que nós adquirimos efetivamente ao longo de 10, 12, 15, 20 anos de profissão lidando com a morte. E ela parece trazer isso com uma facilidade, com uma leveza que me dá a impressão, em mais de um momento, eu tive duas impressões que nós tínhamos comentado antes. Primeiro, de que o médico legista é uma mulher, apesar de ser um homem na história, mas de que o médico legista é uma mulher. E em mais de um momento, de que a história é biográfica. De que o médico legista é o próprio narrador, é a própria escritora. Esse jogo de primeira e terceira pessoa. Exatamente. Faz isso. Literariamente, isso E desconfigura a ideia de ser um romance policial, porque o marido, o amante vai voltar para a primeira esposa, o que salvou, com o neto, o que dá o toque salva... no romance, o salvou o romance, porque se ele fosse só policial ou só técnico... Tem mais coisas aí, Nos né? deixa com esse gosto amargo no final, né? Ela fala no herói, ela lembra o herói, né? O médico legista tem a figura do ingênua de estar do lado do herói, de torcer pelo herói. Nesse caso, o herói é o morto. Né? Essa é uma frase. Nós estamos chegando ao final. Só uma pergunta, assim, né? O professor, de tanto trabalhar, pode, de repente, dar aulas, banaliza, enfim, dependendo, é uma questão existencial também. E o médico que lida com a morte fica banalizada? De certa forma, sim. De certa forma, sim. No dia a dia, há uma necessidade até de proteção de lidar com isso. Né? Nós nos deparamos com essa pergunta mais de uma vez. Não apenas do poderia ter sido eu que fiz isso, como no caso do assassino de Eduarda. Tem que fazer análise? Olha, é bom. Não, é bom. Todos têm que fazer, não só vocês. Obrigado, Eliana. Obrigado, Sami. Muito legal. O Direito e Literatura vai ficando por aqui. O tempo passa rápido, o tempo se extingue também aqui. E assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e também no youtube.com/TV Rádio Unicino, estamos no rádio também. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários, mande-nos e-mails, embora eu não forneça e-mails, mas deve estar no Facebook. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.